e mesmo distantes, a tua igreja ela é unida, Senhor. Obrigado porque teu poder é que faz isso e que tu esteja abençoando cada um agora. Fala conosco e que o teu Espírito Santo esteja ungindo cada um agora. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Neste momento, queridos, nós somos também convidados a louvar o nome do nosso Deus. E o texto que nos convida a louvar o Senhor nessa noite é o Salmo 142, versículo 5, que nos diz assim: Senhor, clamei a ti e disse, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Vamos louvar o Senhor neste momento com essa canção. É uma canção não muito conhecida, mas é uma canção que eu quero compartilhar com você, para que você também possa aprender e assim futuramente a gente possa estar também louvando ao Senhor no culto com essa canção. Eu vou compartilhar com vocês, vocês me digam se vocês estão ouvindo tranquilamente o áudio aí para mim, beleza? Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. Revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Bendito Rei e Salvador. Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês aí? Neste momento, queridos, nós teremos também uma oração de confissão. E quem vai nos conduzir nessa oração é a nossa irmã Mari. Acho que a Mari está aí com a gente, né? E neste momento nós vamos então confessar os nossos pecados diante do Senhor.
que você possa realmente, neste momento, né, de forma silenciosa e sendo conduzida pela nossa irmã Mari, que a gente possa realmente confessar diante do Senhor os nossos pecados e pedir que Ele nos transforme, que Ele nos ajude, que Ele realmente traga arrependimento verdadeiro ao nosso coração. Oremos juntos com a nossa irmã Mari neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus, nos veio nesta noite pedir que venha nos perdoar os nossos pecados e que venha nos conduzir para que não cometemos erros. Que venha em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, certos do perdão de Deus, vamos ler a palavra de Deus e nós faremos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e também a leitura de um salmo. E a leitura do Antigo Testamento, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis. Gênesis capítulo 40. É aquela história conhecida quando José está na prisão e ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Essa é a leitura do Antigo Testamento que se encontra em Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 ao 23. A palavra de Deus nos diz assim: Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Salmo 97, versículo 10. E o texto em Gênesis, capítulo 40, versículo 1 ao 23, nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha um significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e a florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e o coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça.
José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Salmo 97, versículo 10. Neste momento, vamos também fazer a leitura do Novo Testamento que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, e nós faremos a leitura do versículo 23, uma história também muito conhecida, quando Jesus ele acalma a tempestade. Mateus 8, do 23 ao 27. A palavra de Deus nos diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Essa é a palavra do Senhor. E o Salmo 97, versículo 10, nos diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Queridos, neste momento nós faremos também a leitura do Salmo do dia de hoje. Eu convido você pode acompanhar o texto aí na sua tela do celular, do computador, ou se ficar melhor, você pode abrir também lá no Salmo de número 28, esse Salmo de Davi, essa oração que Davi faz diante do Senhor, clamando pela sua ajuda, pedindo que Deus não se esquecesse dele. E Davi termina nos lembrando que Deus, ele é bendito, porque ele ouve as nossas orações. Deus, ele é gracioso, porque ele é a nossa força, ele é o nosso escudo, e aquele que confia nele sempre tem socorro. O Salmo 28, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para teu santo templo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme os que praticam. Retribui-lhes o que eles merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor,
porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou. Eu fui socorrido, por isso meu coração salta de prazer. Eu o louvarei com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Essa, queridos irmãos, é a palavra do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e diante da história narrada em Gênesis, quando José preso é colocado como chefe, mas quando ele ajuda o copeiro e o padeiro, mas o copeiro esquece dele por 2 anos, José ele fica preso ainda. Assim como, queridos, os discípulos estavam naquela tempestade, estavam apavorados, estavam com medo diante da tempestade, mas eles não entendiam que o Senhor da vida, o Deus que havia criado os mares e as tempestades, o Deus que controla o universo, o Deus que diz sossegai, sossegai ao mar bravo que eles estavam enfrentando. Diante dessas histórias e diante da oração de Davi, que a gente possa também nos voltar ao Senhor e nos lembrar que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que salva o seu povo. Oremos neste momento, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua palavra e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor inclina os seus ouvidos e não há nenhuma oração, sejam, Deus, orações sem palavras, sejam orações em lágrimas, sejam orações silenciosas, sejam orações, ó Deus, lá no fundo da nossa alma. Não existe oração que o Senhor não ouve. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que está atento às orações do teu povo, e assim como Davi, que nesse salmo clama ao Senhor, nós clamamos a ti também, Pai, pedindo socorro, pedindo segurança, pedindo provisão. Nós clamamos a ti, Deus, porque sabemos que somente o Senhor é aquele que de fato controla todos os eventos da história. Assim como José, Deus, que foi injustiçado, que foi, ó Deus, entregue, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, mas o Senhor fez desse mal um meio para salvar, ó Deus, os israelitas da fome. Assim, Deus, como Jesus acalmou a tempestade, nós te pedimos, Deus, nessa noite, acalma o nosso coração, nos faz perceber que o Senhor é aquele, ó Deus, que apacenta o teu povo, o Senhor é aquele que cuida de nós, e que a tua igreja, Pai, possa ter certeza disso, que o nosso coração possa se lembrar que o Senhor é aquele que cuida e preserva os seus, e nem mesmo, Deus, a morte, nem o inferno, nem as doenças deste mundo, nem, Senhor, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas podem nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Que o teu povo, Deus, seja fortalecido a confiar em ti, mesmo que leve 2 anos, mesmo que muitas vezes o medo tome o nosso coração, que nós possamos nos lembrar, ó Deus, que Jesus está conosco, e não importam as tempestades, se Jesus está conosco, nós vamos viver, ó Deus, a paz em meio à guerra, nós vamos viver a bonança em meio à tempestade, nós vamos viver a alegria em meio à tristeza e a paz em meio à guerra. Faz assim, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós encerramos esse momento de leitura bíblica com um verso. O verso de hoje nos diz assim, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. É isso
que nós vamos fazer neste momento. Fazer diante de Deus, Deus ele já conhece as nossas necessidades, mas Deus ele quer que realmente a gente coloque isso diante dele. Vamos neste momento então compartilhar os nossos motivos de oração, mas antes nós vamos juntos fazer a oração do Senhor. Vamos fazer essa oração juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que essa oração alimente a nossa fé nesse tempo que estamos enfrentando, lembrando que Deus é o nosso Pai, como nós começamos nessa oração, e Ele é aquele que reina sobre todas as coisas. Vamos, neste momento, queridos, compartilhar os nossos motivos de oração. Então, você que está aí com a gente, se você tem algum motivo de oração, eu coloquei alguns aqui, né, de gratidão a Deus, né, ontem pelo aniversário da Sueli, a Ali também fez aniversário esse mês, né, no dia 4, a Ali fez aniversário, a Sueli fez dia 11, hoje o João está fazendo aniversário, daqui uns dias, dia 15, a Val do Lucas está também fazendo aniversário, então vamos louvar a Deus por essas vidas. E a Ali pediu pelo Jefferson, né, colega dela que foi entubado por causa do Covid-19, então vamos orar, clamar ao Senhor pela vida do Jefferson. Vamos orar também pela Dona Inês, né, a Dona Inês pegou aí uma dengue brava, né, mas graças a Deus ela falou lá no grupo que está melhor. Vamos orar para que também o novo emprego que ela começou, que Deus a abençoe, que Deus a guarde e que Deus sustente toda a sua família. Se você tiver algum motivo de oração, esse é o momento para a gente compartilhar os nossos motivos de oração. Temos alguém? Dona Mari, pode... Eu quero pedir, porque eu fiquei nervosa na oração, eu também quero pedir pela Kelly, que ela está também com corona, sabe? Sim, que Deus abençoe muito a vida dela. E a filha dela também, a Ayla. Ayla, o nome da filha? É. Ayla. Vamos orar aquela menina que eu cuidei dela. Vamos orar sim. E sobre a questão do nervosismo na oração, fica tranquila, irmã. É assim mesmo, importante... É a primeira vez. Sim, sim, mas o importante é a gente, aos pouquinhos, logo eu quero desafiar outras pessoas, a Nani, que tá ali quietinha, né? A Cíntia, a Sueli, né? Vamos participar, e no começo é assim mesmo, né? Mas o que conta realmente é a gente colocar nosso coração diante do Senhor, né? Da nossa forma, que Deus, ele nos ouve. Mas fomos abençoados, sim, pela oração de confissão que a irmã nos conduziu, sim. E vamos orar pela Kelly e pela Ayla em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Rafa? Fábio? Rafa? Opa, pode ir. Oi, a Nelide vai falar contigo aqui. Beleza. Só um pouquinho. Oi, Rafa, tá ouvindo? Ouvindo, estamos ouvindo. Então, eu quero pedir pelas crianças, os adolescentes, eu tenho acompanhado bastante a Sofia nessa quarentena, muito YouTube e tal, sabe? Muita doutrinação, muita coisa levando ao homossexualismo, assim, sabe? Tá uma luta enorme para essa geração, assim. A Sofia tem muitas amiguinhas que beijam outras meninas, tá uma coisa bem complicada, sabe? Uhum. Então, pedir para que Deus tenha misericórdia dessa geração aí, sabedoria pra gente. Só Deus mesmo, que é tudo contra, sabe? Cada pedacinho do YouTube que tu vai ver é uma propaganda, Então, assim, não é fácil, só Deus mesmo para conduzir essas crianças e mostrar a verdade, sabe? Que a gente Sim. possa ter sabedoria para lidar com tudo isso, né? O mundo tá bem, assim, virado mesmo. Vou passar para minha mãe, que ela também tem um motivo, tá? Sim. Peraí. Rafa? Opa, pode ir. Opa, deu para ouvir direitinho aí? Deu para ouvir. Vamos orar sim pelas crianças, os adolescentes, né? Essa pandemia veio realmente para revelar Isso, algumas pelas coisas. famílias, e queria pedir pela minha sogra também. Vamos orar sim pela dona Dionete.
Sogra do Sim, Fábio. sim. Vamos orar sim. Aham, ela tá com a prótese do dente dela que ela fez, tá machucando um pouquinho, tá? Uhum. Vamos orar É isso sim, aí. em nome de Jesus. Temos mais alguém que quer compartilhar motivo de oração? Eu? Pode compartilhar, Nani. Então, eu peço pela minha família também, né? Colocando mãe, pai, irmãos, filhos, enfim, tudo, né? E coloco também nosso país, né? Nosso mundo, nossa nação, Sim, no meio dessa pandemia, né? Tantos que estão nos hospitais, tantos que estão entubados, né? sim. E já agradecer por tantos que também estão sendo recuperados, né? E Uhum. ao meio, assim, de tanta coisa ruim, a gente também tem coisa boa. Agradecer, assim, ao meu sobrinho que trabalho, eu tinha botado no grupo da outra vez, né? Ele conseguiu. Ele pegou, já começou na Britânia. E o meu genro também está fazendo uma entrevista, né? Numa empresa aí, eu esqueci a empresa que ele está. Mas para fazer uma entrevista também. E botar na mão do Senhor também, para que dê tudo certo, né? Os exames dele, ele vai esperar o exame para sexta-feira. Mas assim, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, mas tem coisa boa no meio acontecendo também, sabe? Sim. Porque tem bastante gente se empregando agora. Eu agradeço, assim, por Deus, eu sinto o cuidado dele comigo, né? Com a minha família, o zelo dele, porque em meio de tanta coisa, assim, mas Deus não tem me deixado faltar nada, graças a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, na minha vida. Vamos orar sim, porque nós como cristãos, né, nós não somos otimistas e nem pessimistas, né? Nós somos esperançosos, né? Nós temos a esperança de que Deus é aquele que conduz a história e o final é a glória de Deus, né? É realmente a manifestação da sua justiça em nosso mundo. Vamos então, queridos, orar por esses motivos. Eu vou convidar a Ali, né, que vai nos conduzir nesse momento de oração de intercessão e que a gente possa colocar então esses motivos diante do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui diante da Tua presença, ó Deus, eu te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, mesmo diante de tanta coisa ruim, ó Deus, como a Nani falou, Senhor, mesmo diante de tudo de ruim que tem acontecido ao nosso redor, nós podemos ver, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo, sendo fiel, Senhor, e não deixando faltar nada para nós, ó Deus. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, ó Deus, o Senhor tem provido a nós, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Também, ó Deus, diante da Tua presença, eu coloco, ó Pai, a vida, ó Deus, de todas essas pessoas que foram citadas, ó Deus, por motivo de orações, aqueles, ó Deus, que necessitam de saúde, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor acompanhe, ó Deus, com as tuas mãos poderosas de cura, de milagre, essas pessoas, ó Deus, que precisam, ó Deus, de restauração, de cura, ó Pai, da sua saúde, ó Deus. Em nome de Jesus, que as tuas mãos, ó Deus, estejam sobre a vida delas, sobre a vida das suas famílias, trazendo conforto e paz, ó Deus. Que o Senhor esteja continuando, ó Pai, a acompanhar a cada uma delas, trazendo, Senhor, alívio, cura, restauração, Senhor. Ó Deus, aqueles que necessitam de um emprego, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que é do suor do nosso rosto que a gente come, que a gente tem o nosso sustento, e que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, ó Deus, para aqueles que estão necessitando de um emprego, ó Pai. Em nome de Jesus, também eu peço, Senhor, pela situação do nosso país, ó Deus. As coisas estão cada vez ficando mais difíceis, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor acalma o nosso coração, porque nós sabemos que nós temos a Ti, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todos nós, ó Deus, porque no meio de tanta coisa que está acontecendo, nós também muitas vezes nos sentimos meio deslocado, meio perdido, Deus, em algumas coisas, ó Deus. Então, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, entendimento, para que nós possamos sempre olhar para o alto, Senhor, sabendo que é de Ti que vem o nosso socorro, a nossa solução, ó Deus, e as nossas respostas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor acompanhe cada um de nós no decorrer dessa semana,
Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. Amanhã, Senhor, mais um dia de trabalho. Que o Senhor continue conosco. Eu te agradeço, Senhor,